Zodíaco, a sombra que escrevia seu próprio destino. No final dos anos 1960, a Bay Area vivia um período turbulento. A guerra do Vietnã dividia famílias, a contracultura florescia nas ruas de São Francisco, e a polícia lidava com um aumento recorde de crimes violentos. Mas nada, absolutamente nada, prepararia aquelas cidades para o que estava prestes a acontecer. Na noite de 20 de dezembro de 1968, dois adolescentes, Davi Faraday e Betty Logensen, estacionaram o carro em uma estrada isolada chamada Lackerman Road. Era apenas mais um encontro típico. Até que um homem se aproximou silenciosamente. Os detalhes ainda são nebulosos, mas sabemos que ele atacou com precisão, frieza e uma velocidade perturbadora. Quando a polícia chegou, o casal estava morto, sem testemunhas, sem motivo, sem pegadas claras. Aquela noite parecia um crime isolado, mas não era. 7 meses depois, na madrugada de 5 de julho de 1969, outro ataque, desta vez em Blue Rock Springs, em Vallejo. Darlene Ferrin morreu na hora. Michael Magial sobreviveu apenas para contar que o atirador usava uma lanterna presa à arma, uma improvisação sombria que iluminava o rosto das vítimas no momento exato do disparo. Um detalhe calculado, frio, quase teatral. E então algo inédito aconteceu. Pouco depois do crime, um homem ligou para a polícia. A voz, calma demais para a situação, confessou não apenas aquele ataque, mas também o assassinato anterior do Lackerman Road. Ele descreveu a arma, os disparos, cada detalhe, mas desligou antes que pudessem rastrear a chamada. E foi ali, naquele instante, que nascia a lenda. Semanas depois, o verdadeiro terror começou a tomar forma. O jornal São Francisco Chronicle recebeu uma carta escrita à mão. Não era uma carta comum, era um manifesto. 3 jornais receberam 3 partes de um código criptografado, acompanhado de uma exigência: publicar imediatamente ou ele faria algo muito pior. A assinatura, um círculo cortado por uma cruz, e logo abaixo, uma única palavra: Zodíaco. As cartas continuaram chegando, sempre acompanhadas de símbolos, de enigmas, de mensagens provocativas. O assassino parecia não matar apenas por prazer. Ele queria ser visto, temido, lido. Queria palco. No outono de 1969, enquanto os jornais debatiam se deveriam ou não publicar as cartas, um novo ataque aconteceu. Era 27 de setembro quando um casal, Brian Tineu e Celia Shepard, descansava às margens do Lac Berryessa. O silêncio do lago foi quebrado quando um homem surgiu entre as árvores. Ele vestia um capuz preto, semelhante ao de um carrasco medieval, com o símbolo do zodíaco estampado no peito. Ele amarrou o casal, conversou com eles, sim, conversou, e então os esfaqueou brutalmente. Antes de fugir, deixou uma marca escrita na porta do carro das vítimas, datas de seus crimes anteriores e sua assinatura. Aquela assinatura teria um peso histórico. 2 semanas depois, em São Francisco, o taxista Paul Stine foi baleado na cabeça. 3 adolescentes viram o assassino limpar suas digitais antes de desaparecer a pé entre as sombras do bairro de Presidiantes. Foi o último assassinato confirmado. E mais uma carta chegou ao Chronicle, contendo rasgos da camisa ensanguentada do taxista, a prova de que ele estava mentindo em absolutamente nada. E é aqui que a história se torna maior que os crimes. As cartas começaram a se transformar em um jogo psicológico contra toda a Califórnia. Ele falava diretamente com a polícia, chamando-os de porcos, zombando de suas falhas, e prometendo: eu colecionarei escravos para a vida após a morte. Cada correspondência vinha acompanhada de mais símbolos, mais códigos, mais enigmas. O mais famoso deles, o Z340, era uma parede indecifrável de 340 símbolos embaralhados. Especialistas do FBI, criptógrafos, matemáticos e até amadores dedicaram anos tentando decifrá-lo. Décadas passaram. Documentários tentaram explicar. Livros foram escritos. A cifra resistiu, como se fosse uma provocação eterna. Até que, mais de 50 anos depois, 3 pesquisadores independentes de diferentes países conseguiram finalmente quebrar o código. Eles usaram computadores, algoritmos e técnicas modernas de criptografia. E finalmente revelaram o conteúdo. Mas, para a frustração de muitos, a mensagem não dizia o nome do assassino. Era apenas mais uma declaração arrogante, mais uma provocação, mais um recado cínico. Ele dizia que a polícia jamais o pegaria. E, até hoje, não pegou. Durante anos,
Inúmeros suspeitos foram investigados. Entre eles, um nome se destacava: Arthur Lee Galen. Ele era o único homem formalmente reconhecido como suspeito pelas autoridades. Havia coincidências perturbadoras, horários, localizações, gostos pessoais, declarações enigmáticas. Mas nada, absolutamente nada, o ligava de forma conclusiva às cartas ou aos crimes. Não havia DNA. Não havia impressões digitais. Não havia arma comprovada. E quando morreu, em 1992, levou com ele qualquer verdade possível. O caso se tornou um labirinto onde cada porta abre outra teoria, outro suspeito, outro fragmento de carta. Fóruns online explodiram com teorias, documentários ajudaram a moldar suspeitos e o próprio público passou a fazer parte do mistério, buscando pistas escondidas nas entrelinhas das cartas, como se o assassino ainda estivesse enviando mensagens do passado. Mas talvez a verdade nunca esteve nos símbolos, nas cifras, nas cartas. Talvez a verdade sempre tenha estado na própria ausência de respostas. O Zodíaco continua sendo um dos casos criminais mais famosos da história moderna. Seu legado é inquietante. Ele provou que um assassino pode se tornar imortal não pelos crimes que comete, mas pela narrativa que ele próprio constrói. Ele queria ser lembrado. Ele queria ser temido. E, meio século depois, conseguiu. E enquanto suas cartas permanecem expostas em arquivos, enquanto novas tecnologias tentam extrair DNA dos envelopes, enquanto investigadores ainda examinam cada marca, cada traço, cada curva de letra, uma sombra continua pairando sobre a história. A sombra de um homem que matou, escreveu e desapareceu. Um homem cujo nome jamais foi revelado. Um homem que conseguiu exatamente o que queria: tornar-se eterno. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar aqui embaixo o seu gostei e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Eu fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo.